Bem-vindos ao Na Corda Bamba, um podcast do Esquerdanet sobre condições de trabalho no setor da cultura. Neste último episódio, falamos com o comediante Diogo Faro sobre a relação entre precariedade e privilégio. O que é que, a partir da tua experiência pessoal, tu entendes como precariedade? O humorista está enquadrado, está um bocado à parte do resto das artes performativas. Porque, para já, para muita gente, nem sequer é considerado em uma arte, ou não estamos bem no mesmo campo, até começamos a ser mais ou menos conhecidos. Porque há aí montes de gente nos comedy clubs e a fazer outras coisas, que está a penar muito, que não consegue ser profissional, não há qualquer estrutura para ser comediante profissional, a não ser quando já és conhecido. Portanto, o que é que eu considero precariedade? É toda a base da nossa profissão, na verdade. Dependemos completamente de nós para criar e agora está um pouco melhor. Agora está um pouco melhor porque não só há um comedy club, como o stand-up comedy já é uma coisa mais abrangente, mas toda a estrutura de ser humorista é precária, não é? Não há sindicato, não há uma mínima organização entre nós, é tudo cada um para o seu lado e lá está, não havia, vai havendo agora aos poucos mais estruturas físicas e além da parte digital que atualmente nos pode dar retorno e um pouco mais de estabilidade, mas pronto, não há, a precariedade é total, não é? No instante podes ficar completamente desamparado. Tu falaste aí dessa relação causa e efeito, eu achei muito interessante porque tem a ver com a forma como tu consegues sustentar também e está ligado a uma outra ideia que na cultura de forma geral é transmitida, que é a ideia de que não há público, não é? Não há público. Portanto, quando falas de causa e efeito, para haver esse efeito tem que haver público. O que é que tu achas dessa ideia que não há público? Achas que é verdade? Achas que é exagerada? Não, acho que não é nada verdade. Não é nada verdade. Acho que essa conversa de não há público acho que não faz sentido. Acho que há muito público e só não há mais porque não se investe nisso. Não se dá incentivos a que mais gente vá ver mais teatro, a que haja teatro, cinema, espetáculos de humor que não seja só os mais famosos que já enchem as arenas grandes, etc. Porque é como tudo, o desporto, a arte, é preciso incentivar desde crianças os miúdos a criarem hábitos de cultura ao desporto. E, portanto, atualmente não acho nada que haja falta de público. Acho que tem havido muitos espetáculos e sempre muito bem compostos. Pois é normal que haja teatro experimental e que tenha menos gente. É normal que nós possamos fazer também sessões de stand-up para 50 pessoas para testar texto. Claro que é normal que um grupo de jazz tenha 100 pessoas e não enche o Altice Arena. Isso é normal, mas eu acho que há muito público e há muito interesse em Portugal pela cultura. Agora, acho que tem que ser muito mais abrangente e depois há aqui outro problema que as pessoas da periferia falarão muito melhor, mas é a falta de acesso à cultura que muita gente tem. Mas pronto, aí sou privilegiado, vivo no centro desde sempre, não sei bem, mas outras pessoas... Mas mesmo assim consigo perceber, não é? Isso sim, essa falta de investimento vai-se refletir aí. Essa falta de investimento é de tirar a cultura do grande centro de Lisboa e do Porto e conseguir ir para mais longe, porque, por exemplo, é preciso orçamentos maiores para que as peças de teatro possam fazer digressões, para que uma digressão é cara, não é? Nós fazemos uma peça em Lisboa, mas é preciso, a última peça que eu tive com a minha ex-companheira, O Amor Quer Beijar Mais Pessoas, por acaso é uma produção privada, mas mesmo assim é preciso que os municípios tenham dinheiro para comprar a peça para nós fazermos para além de Lisboa e o Porto, não é? Quem diz isto diz um monte de coisas e aí podemos levar a cultura ao país e não só levar coisas de pessoas de Lisboa, mas dar ferramentas às pessoas, ferramentas financeiras, estruturais, às pessoas da Amadora, às pessoas de Vila Franca, às pessoas de todo o país, que possam elas também criar a cultura e que não seja dependente dos centros de Lisboa, onde o pouco dinheiro, para onde vai o pouco dinheiro que se destina à cultura.
Falaste aqui há pouco desta ideia de que, como criador, intérprete, tu tens que criar o teu próprio trabalho, não é? Tu é que pensas as tuas performances, as Uhum. tuas peças. Como é que isso se relaciona com o facto de que a precariedade é a base da tua profissão? Sim, honestamente é muito difícil, porque faço humor a defender aquilo que eu verdadeiramente acredito, mas custa muita coisa. Custa-me não ter um grande meio de comunicação social para onde que eu quero que me permita sequer que eu seja lá cronista, marcas que não querem trabalhar comigo e que já me disseram claramente que eu sou demasiado de esquerda para ser patrocinado por eles. Portanto, é muito difícil concretizar. Muitas vezes concretizar projetos, eu tenho ideias, quero fazer coisas, ao contrário de outros humoristas que têm apoios, que têm outros que têm pais ricos, ou o que for, e conseguem fazer as suas coisas. E atenção, todo humor é válido, mesmo humor que não é político, acho que há espaço para tudo, mas eu te mando esta opção, também foi uma opção que, com muitos custos, e depois isso afeta, claro, porque se há meses, e infelizmente acontece várias vezes, nesta instabilidade em que eu estou aflito a pagar a renda, é difícil. É difícil eu estar com a cabeça super fixe. Vou criar mais um espetáculo novo. Porque às vezes tenho que criar mais uma coisa nova para conseguir pagar a renda, mas eu gostava de ter a cabeça limpa, ter a renda paga, ou ter assim pelo menos uma estabilidade, como de vez em quando consigo. Eu quando consigo estar, por exemplo, sei bem que vou pagar as próximas 4 rendas, eu estou bem. A minha sanidade mental melhora, consigo criar mais, consigo estar mais aberto a fazer mais coisas, ou até fazer muito do trabalho que eu faço para as redes sociais, que não é nada pago, mas que não só me divirte, como é um contributo que eu dou, sei lá, para as pessoas se rirem ou pensarem sobre os assuntos, ou o que for. Agora, quando ando com a corda ao pescoço, como qualquer pessoa que anda aflita para pagar a renda, torna-se difícil fazer humor, não é? Eu prefiro continuar aqui na luta e com meses difíceis para me tentar ser... tentar continuar a ser um humorista e um humorista que defende as coisas que defende e que pode usar o humor para falar da habitação, do que for. Mas a verdade é que continuo a ser um privilegiado. Eu, quando há pouco tempo tive, mesmo na merda de dinheiro, tive uns avós que me puderam emprestar dinheiro uma vez e passado uns meses estava outra vez na merda, tive amigos que me pagaram a renda. Isto é há pouco tempo. Mas tenho essa sorte, há muita gente que não tem sorte. Quantas pessoas é que gostariam de ser comediantes, experimentar e não podem, têm que trabalhar o tempo todo. Como é que se pensa a arte e o humor com a corda à volta do pescoço? Não vou mentir, às vezes é mesmo difícil acordar e pensar o que é que eu posso fazer agora, o que é que eu posso inventar. É porque eu também não tenho um público enorme. Felizmente tenho um público fixe, mas eu não tenho público suficiente para fazer, para encher a Altice Arena, senão estava muito bem, não é? Ou para estar sempre a fazer um espetáculo novo, escrevo agora um espetáculo novo e depois daqui a 2 meses escrevo outro e já tenho outra vez público para ir ver outra vez. As pessoas têm mais do que fazer do que estar a ver o Diogo Faro constantemente, não é? Portanto, também não posso, mesmo há um processo criativo que, para além de ser moroso e leva tempo, também há um esgotar das pessoas. As pessoas não têm que me sustentar e eu tenho que estar sempre a fazer espetáculos novos e as pessoas sempre a ir ver mais uma vez para me ajudar a pagar a renda, né? Mas eu vou tentando inventar coisas novas, ou faço sessões de stand-up mais pequenas, ou fiz um espetáculo com a Joana e depois veio voltar a fazer, ou vou fazer agora, vou dar um workshop de escrita criativa. Este ano tive outras coisas, como escrevi um libreto para uma ópera sobre o 25 de Abril, depois dei um concerto com o Janeiro, e assim, vou tendo assim coisas e vou tentando ir procurando soluções para dentro daquilo que eu gosto muito de fazer, que é ser comediante e continuar a pagar a renda e a ter uma vida fixe. Mas sentes que essa imprevisibilidade, enfim, falamos aqui de precariedade, tem um impacto no próprio conteúdo, ou seja, tu moldas um bocado o que vais fazendo por causa da precariedade. Se tu tivesses mais desafogado, fazias coisas maiores, tinhas outros projetos... Claro. Isso, infelizmente, tens razão, porque eu gostava de ter esse desafogo para pensar em projetos maiores. Eu tenho projetos maiores. Eu tenho tudo escrito. Tenho a apresentação, só me falta tempo e investimento. Porque se eu me for investir aquilo, eu não tenho dinheiro para investir, mas se eu for investir tempo naquilo, é muito tempo que eu preciso e que tenho que deixar outras coisas de lado que me dão dinheiro mais rapidamente e que se não gosto tanto, mas tenho que fazer porque preciso de pagar a renda. Agora, se eu tivesse uma estabilidade maior, podia investir esse tempo
nos projetos maiores que tenho na gaveta há montes de tempo. Tenho a impressão que no humor não há apoios, não há subsídios, não há Não. ajudas. Como é que isso impacta a profissão? Quer dizer, por exemplo, no teatro, nós, apesar da precariedade que há, temos apoios municipais, nacionais, do Ministério da Cultura, e há aqui outras áreas onde o mercado é muito mais a figura central de financiamento destas áreas. É que isso tem aqui, que eu saiba, ainda não vi nenhum apoio que seja para stand-up, por exemplo. Claro que nós podemos escrever uma peça e ser considerada teatro, e aí pronto, e se somos humoristas, atores, e podemos concorrer aos mesmos apoios. Pronto, se bem que é difícil, mas não há apoio para fazer stand-up de todo. Aí tem que ser só com o nosso empenho, com o nosso tempo, o nosso investimento, muitas vezes, e só isso, só com apoio privado, seja de um pequeno bar que te começa a contratar várias vezes, seja do Comedy Club, depois construís uma base de seguidores que então já te pagam um bilhete para ir ver, e vai-se crescendo assim. E eu entendo esta lógica, porque é um bocado diferente do teatro experimental, de uma peça de teatro, em que há outro tipo de exploração. No stand-up, se tu não fizeres rir, é mesmo um falhanço enorme, não é? A verdade é que mesmo para começar, e como eu estava a dizer, é difícil, e há muita gente que se calhar gostaria de experimentar e nunca vai ter a mínima hipótese, porque não há apoios de maneira alguma. Mas, pronto, já há tão poucos apoios para a cultura que nem sequer passou pela cabeça que houvesse para humoristas, nem sei em que formato é que poderia haver. Não vejo que vá passar a haver apoios estatais e estruturais que vão impulsionar a profissão. Não, vejo com esperança, no sentido de, infelizmente, será mais através do trabalho individual e não um processo coletivo, como deviam ser as coisas mais. Mas lá está, é uma esperança que não se baseia em reformas estruturais. Quer dizer, se para tudo o resto, para as artes mais clássicas, todos os anos é uma merda, não chega de repente o humor, que ainda por cima olha-se para as estrelas do humor, estão todas cheias de dinheiro, não vai ser um problema sequer que passe pela cabeça dos governantes ou dos partidos. Eu entendo isso. Pois, ia dizer se calhar até mais do que para projetos individuais, mas para estruturas como o Comedy Club, para que possam haver outros espaços desse, para que mais pessoas possam tentar e ter... Isso sem dúvida. Ao haver uma verba alocada em teatros mais pequenos, que fosse para grupos de stand-up ou para noites de stand-up em comediantes novos, que houvesse orçamento para pagar os comediantes novos, porque é importante que mesmo quando estás a começar, mesmo que vais... Nós quando começamos a fazer stand-up começamos a fazer 5, 10 minutos. Isto fazíamos muito. Que é, tens um grupo de comediantes, geralmente 1 ou 2 mais experientes, depois um médio, depois 1 ou 2 mais novos, só que estão a começar. Pronto, isto faz-se uma noite. Não há uma regra, mas percebes que há assim, cria-se estas estruturas, entre os mais novos fazem 5 minutos e tal, depois os mais velhos já fazem 20 minutos, os mais experientes, e aí no meio, por aí adiante. E isso era uma ideia interessante, sem dúvida, que algumas estruturas culturais tivessem uma verba em que pudessem alocar para noites de stand-up, em que os comediantes fossem todos, obviamente, pagos. Não é? Esse percurso que fomos falando ainda agora do humorista, de ir aumentando a sua base, de ir fazendo espetáculos primeiro em bares pequenos, depois em clubes maiores, etc., também está marcado por uma certa tendência para fazer, e tu falavas há bocado disso, outros trabalhos, não é? Portanto, fora da comédia, que eu imagino, não sei se tu encaras com alguma normalidade, portanto, fazer coisas que não sejam só comédia, fazer peças de teatro, fazer música, fazer isto, fazer aquilo, ou se para ti seria mais... consensual um modelo que há, sei lá, noutros países onde os comediantes são só comediantes e, portanto, são aquilo é a vida deles, seja em série, mas são sempre vistos como comediantes. E por acaso, no meu caso, é mesmo por gosto. Não sou ator, mas pronto. Na peça com a Joana sou, e gosto muito. Sou músico, porque na verdade a minha formação é como músico no Conservatório da Metropolitana de Lisboa, portanto não fui tentar só fazer um pescado na música, também sou músico, e é outra forma artística que me preenche muito,
E gosto desta versatilidade, gosto de fazer stand-up, gosto de fazer teatro, gosto de fazer música, gosto de escrever guiões, gosto de fazer vídeos para as redes sociais. Isso também me dá muito gozo. Eu também não me viria nunca a ser só comediante de stand-up, só faço stand-up, acho que não. Infelizmente a nossa profissão, o stand-up dá-nos uma estaleca. É difícil fazer stand-up, é muito divertido, mas é difícil. Ao início, pelo menos, é bastante difícil, e agora continua a ser, no sentido, ainda fico nervoso e espero ficar sempre um bocadinho nervoso. Sempre, meus pais que são músicos sempre me disseram que para sempre é sempre importante ter pelo menos um bocadinho de nervosismo antes de entrar em palco, que é sinal de respeito pelo público. E espero nunca perder isso, mas também espero nunca perder este gozo que ser artista de uma forma mais completa me dá, e não me cingir só a fazer stand-up e poder escrever livros. Bom, os livros que eu escrevi são cómics e também nunca vou escrever um romance a sério, não tenho capacidade para isso, mas dentro do humor ou da arte, juntando a música, poder sempre fazer várias coisas que me vão preenchendo. Vês-te daqui a 10, 15, 20 anos ainda na mesma profissão? Achas que há uma capacidade neste momento em Portugal, à exceção, sei lá, de um Herman, uma cena assim, de alguém conseguir ir construindo uma carreira que fica para a vida toda naquela área? À partida já não vai haver Portugal daqui a 15 anos. Se houver. Espero que sim. Acredito que sim, eu e muitos mais, porque o stand-up, como tudo em Portugal, chegou tarde, mas está ótimo. Agora já é esta cultura muito mais das pessoas irem ao Comedy Club ver, não sabem comediantes é que vão lá ver o pessoal que está a começar, ou uns já são mais experientes, mas estão lá batidos no Comedy Club. Já as pessoas, claro que vão muito também atrás das figuras muito conhecidas, mas vão muito a espetáculos conhecidos, dessas figuras enormes agora que enchem as arenas, ou já consome-se muita comédia agora, a stand-up comedy já não é nenhuma coisa desconhecida, já a maior parte das pessoas já viu alguém, pelo menos na televisão ou na Netflix, já é uma coisa completamente disseminada, e acredito que vou continuar sempre a depender muito de mim, e ok, estou disponível para isso, e vou continuar a trabalhar para isso, a pensar novos formatos, a fazer novos espetáculos de stand-up periodicamente, teatro, o que for, mas acredito que sim, acredito que conseguirei fazer isto com meses mais com a corda ao pescoço ou não. Espero que o próximo ano seja uma nova fase com outros projetos, e espero que algumas coisas que eu quero fazer deem a estabilidade financeira que preciso, mas acredito muito que eu e muito mais gente poderemos viver da comédia, porque lá está, o público agora é muito mais abrangente e há espaço para tudo. Há espaço para o humor mais normal, há espaço para o humor negro, há espaço para o humor político, e haverá espaço. Eu acredito que o meu humor cá em Portugal nunca vai ser uma cena de massas, como de outras pessoas está a ser, mas haverá espaço para mim. Obrigado por ouvirem esta série de podcasts sobre condições de trabalho na cultura. Deixamos com o mote que iniciou estas conversas: esquecer a cultura é esquecer um país.